Entrei antes da hora, né? Nem Foi. atrapalhei. Ah, desculpa. Desculpa, entrei antes da hora. É, Vim ah, correndo. não tem problema. Ainda bem que você é homem, que se fosse mulher tinha que arrumar, pentear cabelo, essas coisas aí fica mais Pois rápido. é. Foi mais rápido, foi só beber água e vir correndo. Ai, meu Deus, desculpe. Mas enfim. E aí, tudo bem? Boa noite. Antes de Tudo, boa tudo. noite. Tem um bocado de gente aí já que entrou mais cedo com você, não foi? Pois é, menina, eu entrei e aí foi ótimo. Aí eu tava falando aqui uma coisa que eu tava pensando num tema aqui, mas nem falei com você ainda, então você vai saber agora o tema. É Que surpresa. bom. Pra É com gente falar. emoção. É com emoção, tem que ser com emoção. Pra gente falar um pouquinho das áreas que a gente começou até a falar na semana passada, mas das áreas externas. Assim, lógico que paisagismo é área externa e tal, mas as áreas públicas, né? Pensei mais nessa parte. Hum, Porque aí a gente podia pensar um pouco em desenho mesmo da área urbana, né? que tem um bocado de coisa. Mobiliário e as espécies, que eu acho que é uma grande dificuldade aí. Às vezes o pessoal especifica coisas que são perigosas, vamos dizer assim, para uma área pública, né? Sim, sim. É, é. Impróprias no mínimo, né? Impróprias, é. Não, e algumas têm aquela história, tal planta é venenosa. E aí o que que faz, né? Tem espinho. Esse negócio de venenoso é uma encrenca daquelas também Ah, é? cabeludíssimas, né? Me conta aí, tá? Porque as mais É, bonitas são venenosas no final das contas, né? muita ação, Muitas. né? O problema é que muita ação. E Aham. aí isso dá um assunto que é polêmico, porque assim, claro que tem coisa Ah, que é perigoso e sim. muita coisa, é especialmente perigoso para ingestão, né? Fora o que dá alergia, mas que aí não necessariamente é venenoso, né? Tem gente que tem Uhum. alergia a pólen, então planta que produz muito pólen provoca É alergias verdade, tipo é verdade. coletivas e tal. Aham, aham. Né? A parte de veneno, de intoxicação é um pouco diferente, né? Assim, tem um bocado de planta que é venenosa. Uhum. Um bocado mesmo. Aham. E aí tem algumas que são famosas, né? Tipo, que Aham. carregam o peso de serem as plantas venenosas. Tipo, aquela não, aquela é muito perigosa. E É eu acho isso isso. um pipinaço, porque aí a Aham. pessoa acha que se não botar aquela, não tem mais planta venenosa. Na verdade, sei lá, metade das plantas que estão ali na rua são, né? Pois é. Então é um Porque negócio ele pode ser. complicado. Comecei logo pelo polêmico, né? Mas assim, pode É, ser folha ou flor também, né? Ou folha, flor, fruto. fruto, Fruto, né? semente, né? Aham, O fruto tem aham, aham. umas plantas, uns frutinhos pequenininhos que aí facilita a Aham. ingestão. Então, né, Sim. eu particularmente acho às vezes mais perigoso quando o fruto é venenoso do que a folha. Que é Uhum, mais uhum. provável Você engolir um bota na fruto boca, pequenininho, é e às verdade. vezes é uma bolinha assim, de menos de 1 centímetro, que é Aham, uma que aí coisa que uma você consegue criança ali. engolir, né? Do que. E é atrativo e tal. Folha Uhum, é uhum. menos, Aham. e boa parte das plantas venenosas, boa parte porque eu não sei dizer todas, mas suponho que Sim, todas, sim, né? sim. Elas são venenosas não porque elas são as plantas da bruxa má, sabe? Elas são as plantas Uhum. que elas não querem ser comidas, então elas Pros não são animais, né? só para os É que a animais Kátia também. falou aí. Pros Elas não animais. são só venenosas, elas avisam que são. Então, assim, é uma coisa que queima a boca, que você não vai conseguir engolir muito facilmente, Aham, aham. né? Então, assim, a ingestão não é tão Nossa, fácil na maior parte dos casos, né? entendi. Então, aí elas são mais perigosas, vamos dizer, para, às vezes, animais pequenos ou crianças pequenas, porque o peso corporal é baixo E aí uma e coisinha aí miudinha. uma quantidade menor pode provocar um efeito mais grave, né? Entendi. Mas mesmo assim, eu acho que assim a lógica e o que eu procuro dizer assim, considere por princípio que é venenoso, sabe? Uhum, Não é assim, a venenosa é a da lista das venenosas, de não. A não venenosa é a da lista das não venenosas, é mais seguro. entendi, Se você entendi. não sabe, considere que pode ser Considere como venenoso, venenoso. E aí, num né? caso desse, você não especifica para uma área pública? Boa parte do que está especificado em área pública é É venenoso. venenoso, né? É isso que eu ia dizer. A Porque está em tudo que é espirradeira diz que canto. é, né? A espirradeira, Espirradeira é uma das que carregam o peso o das peso, plantas sim, malditas que e ela é tal. linda e ela, assim, ela dura, porque você tem que botar uma planta que ela aguente, né? É isso. Maltratos, vamos dizer Eu tenho assim, uma coitado. experiência recente com Aham, espirradeira
Ah. E é um assunto polêmico, né? Daqui a pouco vão começar a me bater aqui por causa disso. Ou não? Mas porque eu botei numa rótula, numa alça de viaduto, Sim. né? E Mas, aí a prefeitura achou que era perigoso. Tipo, assim, perigoso é todo o resto. Quer dizer, é mais fácil a pessoa ser atropelada atravessando ali do que comendo espirradeira, sabe? Porque sim. é improvável, né? E então assim, está num lugar que não tem tráfego de gente, não é um lugar para gente, é uma Uhum. alça rodoviária de um Aham. viaduto, não tem o menor, não é em volta do playground, sabe? Sim, E sim, mesmo assim sim. as pessoas têm medo da planta. É, mas E, aí você e falou uma tem um coisa bocado de certa. outras plantas que estão lá que são venenosas, né? E aí a questão da espirradeira, assim, é uma planta que aí, só para terminar o que você começou a Sim, falar, sim, né? sim, que é a espirradeira. É. Que é apropriada para a área pública no sentido de que é uma planta de baixíssima manutenção, pouco exigente em água, pouco exigente em Uhum. adubo, né? Uhum. Então tolera a seca, não precisa de condução com poda, é uma Sim. planta que você Que... meteu no chão e foi, né? Uhum, Então, uhum. onde pode pôr? Tem lugares que eu acho que pode. Onde é inadequado ou que você precisa prestar atenção, né? Sei lá, onde tem muito tráfego de gente, De né? gente. Uhum. Mas isso é uma coisa também que se Mas... expandiu localmente, sabe? A última Aham, história da aham. espirradeira. Eu tô Aham. terrível hoje, não tô deixando você Não, falar nada. não, não, não. Não, é isso mesmo. Mas é isso. Eu ia continuar na espirradeira também. Ah, bom. Vá, pode continuar. Né, então, assim, tem toda essa história. Ah, Ela é, ah, especialmente aqui em Salvador, na Bahia, ela é uma planta tratada como é muito perigosa e as pessoas aham, têm aham. pânico dela, né? Então, assim, tem toda essa história. E eu Ah. lembro de ter ido no, lá ver o Gaudí em Barcelona, Parque Güell e não sei o quê. Sim, E aí sim. aquele banco famoso, olha aí, botânica, Regina. Ah, ela aí, valendo. Boa noite. Aquele banco do Gaudí, você senta na ponta dele, né? Porque uma ponta é debruçada no terraço, mas a ponta que chega no nível do chão, você está encostando nas espirradeiras, sabe? E é um lugar, tipo, não é só público, é turístico, É que tem sei lá quantos turístico. milhões de visitantes por ano e tal. Então, É, não é. é, não é que não haja o perigo e eu não quero parecer irresponsável com isso, Sim, mas eu acho sim, que sim. também tem Pode uma ser moderna. proporcionalidade nisso, é isso. Aham, aham, aham. É porque, por exemplo, tudo bem, aí tá do lado de um banco e tal, ok. Mas quando você bota aqui em Salvador mesmo, na Avenida de Vale, lembra, teve uma época que a prefeitura botou, agora não tem mais nenhuma planta, né? Porque entrou Sim, o tal do né? BRT, Entrou, a pois é, belezura. a belezura aí e não tem mais um pezinho de planta. Aliás, diz que plantam a grama, o pessoal rouba, né? O tapete Rouba, de grama. Enfim, rouba. mas lembra que tinha um paredão de espirradeira? E era Ainda lindo, tem, e tudo bem, né? porque não Ali é para no estar trecho no trânsito ali, né? do Rio Vermelho ali para Ondina, entre o Ah, monumento do ah, Clériston e o ah, viaduto ali da Cardeal, ali tem um monte uhum, de espirradeira. Um é. monte. Aí dizem que, ó, Kátia tá falando aqui que dizem que traz infelicidade, é mesmo, diz que você fica pobre, tem umas coisas dessas, aí nessas Ah, horas é mas melhor até aí. acreditar, viu? Aí, Melhor ó, a Regina está acreditar. dizendo, no sul da Espanha tem muita Nerium, né? Que Nerium é espirradeira. É A isso, assim, a gente espirradeira, tem uma coisa de que anda com medo delas agora, né? porque alguém Mas é botou isso, um é uma medo, planta né? que é muito comum Prática, né? em muitos lugares do mundo, né? E Aham, muitas outras são tóxicas. Então, sei lá, a lavanda é perigosa, a azaleia é perigosa, as plantas de aham, sombra, um bocado delas é perigoso. Então, assim, uhum. famílias inteiras de plantas são perigosas para ingestão, né? Ah, E muitas são ah, perigosas em algum momento. Então, assim, para dar um exemplo bizarro, atípico, ah. tipo, uma das costelas de Adão, que é a monstera, que é uma trepadeira, né, com a folha Sim, recortada. sim. O fruto, ela é super venenosa, mas o fruto dela maduro é comestível. Mas o fruto Porra, não maduro não é, não né? é. Então, sabe, quando é venenoso, onde é venenoso, né? Então, a Uhum. minha sugestão padrão é assim, considere que é. Que é. Né? E aí A não ser que separa. você tenha uma informação e ensine as pessoas, as crianças, Uhum, que uhum, é. Se uhum, você tiver uma informação específica ao contrário, ótimo, né? uhum, Aí tudo uhum. bem. Ah, dá para ingerir flor de tumberja. Ótimo.
né? é, Faz salada é. de flor de tumbeja, né? As aráceas todas, né? São, São são todas venenosas, todas aí, porque aí venenosas. boa parte das plantas de sombra que a gente usa é da família, né? Arácea. Agora, deixa eu te perguntar, eu estava aproveitando aqui Euforbiáceas no outro. também todas, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando aqui dos frutos, folhas, né? O caule, porque tem umas que. O leite, né? Do caule e tal. Mas e a forma delas? Porque tem umas que estão com espinho, outras têm aquela. Como chama? Aquela Uma cilíndrica. serrilha, né? Aham, aquela cilíndrica Os, que ela faz assim, né? É as bem agaves, pontiagudo, que você tem aí né? na frente da casa A, a- 500. aquela é para justamente não encostar, né? É isso. Aquelas são as agaves, é para não encostar, porque É quando isso. você tira, o povo vem e picha todo muro, É. né? Bota Tá, e o coisa risco ali. é Então, acidente, é, né? Desse tipo de você coisa é vai acidente. encostando o mais longe possível do passeio. Agora mesmo estou tirando as grandes, não estou tendo que tirar todas e Sim, manter porque as as. pessoas não podem mais passar, né? Porque machuca. Outra linda é Então, cansanção, né? Cansanção, é linda a flor da cansanção. Ela é linda, né? Mas também é complicada. é maldade, né? É maldade. Não, mas Aí, se for aí num eu acho que lugar. até É isso que eu digo, se for num lugar que não vai ter, né? acesso, contato, né? Tudo bem, né? E que não E é tem para coisas ter. assim, tem plantas que produzem, é isso. Então, assim, às vezes plantas parecem inofensivas, tem reação alérgica na semente, no fruto, tem algumas palmeiras assim, né? Então, Uhum, palmeiras uhum, de maneira geral não são plantas que têm toxicidade explícita assim, uhum, mas às vezes na proteção dos frutos tem, né? Cristal de uhum, oxalato e não sei o que irrita a boca e queima. Então, e dá alergia, né? Então tem algumas palmeiras uhum. que não pode frutificar perto de onde as pessoas passam, Então, né? aham, aham, aham. E aí é uma É, informação mais as, específica. as murtas também, que a gente está falando aqui, as murtas espirradeiras. As murtas Não, são venenosas? Não, né? não tenho Não, não. notícia de que seja, mas Ah, aí vale tá. a regra. Se eu não sei, não vou fazer É, salada, né? Mas, porque são usadas, né, para bastante as espirradeiras e as murtas aí, para fechar, né, muro, né? Enfim, É isso. Então, assim, para em área poder, uma pública, formação. pública, Aham. e voltando para a história das agaves que você Hum. falou, assim, elas têm que estar num lugar realmente que faça sentido, né? Que Ah, a murta seja, causa alergia, é isso? Murta causa alergia? Talvez a floração, né? Não sei. talvez, né? Tudo que tem cheiro É, forte, é, né? e você falou uma coisa certa aí, o pólen, né? Às vezes a planta é beleza, Pólen. mas o pólen já dá uma. Tem umas plantas de arborização, acho que uns alfeneiros, umas coisas assim, que produzem muito pólen. A cidade que tem. Ela está falando do Ó, oxalato da rabo de o peixe, exatamente oxalato dos essa. frutos do rabo de peixe, não sabia Que também. frutifica abaixo a Cariota Ah, sim. mitis. A outra Aham, frutifica alta é menos perigoso. Ou sei lá, tem aham. oxalato nos frutos das palmeiras imperiais também, mas é alto, né? O risco de Aí não acidente é tem. baixo. A outra é na altura do ombro, às vezes, que ela está frutificando, né? Aham, aham. E aí Então. pode irritar a pele, Aham, enfim, aham, isso aham. no olho e dar No alergia. olho pegar, Tá, essa questão aí delas é, serem venenosas e a gente não colocar. Aí eu te pergunto, a gente não coloca num projeto público ou não deve, ou não pode ou não deve, são coisas diferentes, tá? Mila, eu Mas acho que tem que conscientemente não. modular, Aham. né? Eu acho que assim, de novo, muito do que se usa e que às vezes precisa e que tem vantagens em usar, pode ter algum tipo De de risco. toxicidade e de risco, Sim, sim, né? sim, sim, sim. Então você vai fazer o Mas playground da praça. Evite, né? aí não vai botar. Não tem o Mas menor se for sentido. botar encostado no muro que tem talvez um jardim na frente, uma coisa Que assim, não que não chega tem muito perto, problema, né? talvez possa Aham, aham. colocar. Vai Certo. fazer uma alça de viaduto, pode colocar. Uma Uhum. vez eu tive um problema desse com espirradeira, porque assim, ela anda numa fase ruim, né? Tá com a É, moral baixa aqui. tá com a moral baixa. E aí eu coloquei dentro de uma área industrial, de refinaria, sabe? Uhum. Num paredão, e aí a pessoa lá disse, olha, a espirradeira é perigosa. Eu digo, moça, você não está entendendo, perigosa é sua fábrica, sabe?
Perigosa sua fábrica que vai explodir. Se alguém morrer aqui, não vai ser de espirradeira. Esse negócio aqui é uma bomba, né? Então, assim, Verdade. o que que é um risco real naquele lugar? Assim, num lugar, no meio de uma Claro. refinaria que ninguém anda, Canto que não ninguém é o pátio de não tem descanso dos risco. funcionários, não é Sim, ali o sim. problema, Sim, né? sim, 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 sim. Então, eu É acredito que a verdade. gente possa Equilibrar modular, porque isso você não sem vai problema. conseguir É. banir todas as plantas que têm algum nível de toxicidade do mundo real, sabe? Uhum, Aí, uhum, tipo, o uhum, mundo é uhum. perigoso mesmo, né? Você não vai É, criar, é, ela tá rindo aí, você não vai é, criar um risco desnecessário num lugar especialmente perigoso. Então, com certeza. sabe, onde as pessoas vão encostar, vão trafegar muito ou vão descansar, onde tem criança, evite, né? Afaste. Mas oriente para que pode ser, sabe? No Sim, final, sim, sempre pode sim, ser. sim. E os frutos? Eu tô enrolando para poder perguntar a parte boa. Oxe, Boa fruta é noite, fácil, né? Fruta é Fernanda. fácil. A parte. Eu digo árvores frutíferas em áreas públicas. Eu ouvi já Ah, tem. professores, orientadores dizer assim, tem que botar árvore frutífera nas áreas públicas. E E eu acho que não tem que botar eu já ouvi árvore as duas frutífera. coisas. Eu acho que Eu é a sou do mesma coisa, é uma contra. questão de Ah, entender o ah, que é. Então, primeiro, o que é que não pode? Eu acho que de cara, a não ser numa. Porque o não pode sempre tem exceção. E o pode sim, também sempre tem sim. exceção. Não é porque você diz, não, não pode mais naquele lugar específico, sabe? Às vezes faria Uhum, sentido. uhum, Então, que uhum, normalmente não poderia, né? De fruto. Qualquer coisa que uhum, seja grande, pesada ou melequenta, uhum. né? Grande, pesado e melequento é problema na Tipo cidade. a jaca que cai na sua cabeça, que você tá sentado ali Jaca, no, manga, né? no Tudo manga é que complicado. provoca dano na queda. E Uhum. especialmente que é muito suculento e que pode fazer algum piso escorregadio, Sim, né? sim, sim, sim. Outro Tem dia não, isso. já tem um tempo, eu vi um vídeo de carro escorregando na pista por causa de jamelão. Vixe. Então, tinha jamelão no canteiro central, é uma curva, e aí o carro Aham, entra na curva e perde o atrito, né? E começa a derrapar em cima do jamelão no chão. aham. Então, aí é perigoso de Jaca, manga, verdade, coco. né? Amendoeira, tudo isso, A né? amendoeira que foi usado Porque aquelas tanto em área amêndoas também as pública, pessoas né? tropeçam, torcem o pé, então precisa cuidar um pouco, né? Aham. Ó, É, Eu não consegui ler o nome todo, mas Leco aí disse que em São Paulo tem muitas tem jaqueira e jaqueiras ninguém e reclama. ninguém reclama. Tá, mas Não na hora deve que ter a caído jaca jaca na cabeça na de um cabeça de ainda, ninguém. né? Minha vizinha Não, aqui Belém teve tem um muitos monte anos de, jaca, Belém mas tem um quebrava o monte de telhado. manga e dá problema, é Aham, isso, aham, né? Então, é. e aí eu acho que também tem uma coisa que é o seguinte, tem coisa que está lá, e como é que a gente Uhum. lida com o que está? Eu acho que é uma outra questão, Outra né? questão, exatamente. Uma coisa é adequado especificar? Acho que não, né? Aham. Há uma jaqueira nesse lugar, devo removê-la? Aí você vai usar outra sorte de critérios, né? Uhum. Então, acho que assim, o que não pode de cara é isso. Tudo que é muito grande, pesado, né? Ou que provoca que as pessoas escorreguem, que meleque, evite, né? Sim, é. E aí tem essa Aí, coisa aí que ela tá levantando, as pedradas, pedradas. né? As Aí eu pedradas. acho o que às vezes eu acho, tem dois Os problemas que eu meninos. vejo, Hum, né? Dois problemas que eu vejo. Regina está falando aqui coisa de produção, depois a gente volta nisso. tá, tá. Mas Ela falou né, também aqui atrás de frutíferas nativas para poder atração de da fauna, fauna, né? né? Claro, Isso né? sim. Porque aí Mas tem menos interesse da pedrada, hum, né? uhum, uhum. Também. Quer dizer, além das vantagens, vamos dizer, ambientais, ecológicas, você tem De- menos. As pessoas conhecem menos o fruto e vão atacar menos, né? Exatamente, exatamente. Mas aí eu vejo dois problemas mais comuns nessa coisa de frutíferas não melequentas e não grandes em área urbana, assim, Tá. ou semi-urbana, né? Tipo, Uhum, semi-urbana, não uhum. semi-urbana, desculpa, semipública, não semi-urbana, Hum. semipública, né? Então, o Sim, público e sim, o sim. A gente semipúblico, está chamando. tipo um Um condomínio, uma condomínio com área área interna de um comum, condomínio, com área mesmo que é um comum. prédio, né? Então, ele não é Uhum. exatamente público, mas tem acesso de muita gente. Sim. Então, um dos problemas, eu acho que às vezes não é ter a frutífera lá, sabe, Mila? Uhum, É não uhum. ter no resto da cidade. Sim. Então, se você tem uma árvore frutífera
em 10 quilômetros, vai chover pedra nela, porque assim, todo mundo quer, né? Se você tem centenas delas, né, o nível de interesse de ataque naquele indivíduo, sabe, a não ser que seja uma fruta que valha peso de ouro na feira, porque assim, não tem esse interesse todo. Então, o nível de violência diminui com o aumento da presença delas, né? Eu acho que isso ajuda. E uma coisa que é comum, e que não tem muito a ver com isso, mas é a coisa da interface do público com privados, tipo, eu já vi isso 1000 vezes, a pessoa planta, sei lá, uma goiabeira, um limoeiro, qualquer coisa na calçada, e acha que aqueles frutos são dela e fica neurótica se alguém passar na rua e tirar. Sabe? Não. Sim, claro. Isso tá na rua, tudo bem. Público. Você plantou, você cuida, você rega, e quem passar colhe, né? Desapega, mas porque você não vai conseguir gerir. Tá no seu passeio, você todo dia receber pedrada através do muro é que complica, entendeu? Pedrada, isso é o que mais acontece. Isso é o que mais acontece. Eu acho que em alguns lugares pode ser um problema de fato, mas eu acho que muitas vezes pode estar relacionado à falta de alternativa, sabe? Se só tem uma, é aquela. Se tem uma mangueira na cidade, todo mundo está atrás daquela. Se você tem, sabe, 3 quilômetros de mangueira num canteiro central de uma avenida, vai dar um trabalho do cão limpar aquela manga. Não estou recomendando plantar a zorra da manga, não. Tá. É só para dar Eu sei que aqui em casa tem 2 mangueiras e uma na frente e um muita sujeira. fechado e você vira e volta e tem alguém tentando tirar as mangas. Tentando tirar a manga, né? Então, eu acho que se tiver mais bem distribuído, o dano é menor. Né? Mas acho que tem que considerar o vandalismo, sim. Sim. Né? Eu não acho que a gente deva desprezá-lo. Tem a palavra é essa. Sim. Porque muitas vezes não é nem pelo fruto, é só pela graça de tentar derrubar ele. E aí joga tudo, né? Que tem tudo que achar alcance e joga. Mas eu acho que isso vale mais para alguns frutos específicos, tipo manga. Né? Manga que é uma árvore grande, e o fruto é grande, é colorido, e você vê ele à distância. E se você realmente acertar ele com uma pedrada, você talvez derrube. Agora, se você tiver acerola, não tem pedrada certa, sabe? Verdade. Nem pitanga, nem... Então tem um monte de coisa que não... tem outras que são, claro. Sabe, ou que seja laranja, que é uma árvore muito mais baixa, então ninguém vai ficar jogando pedra lá para cima, né? Então, verdade, eu não acho que é uma coisa outras... generalizada, eu acho que é mais específica. Eu acho que pode considerar. Jabuticaba, né? Vai jogar pedra no jabuticaba para quê? Né? Pois ela tá ali toda... Tá facinha. Tá facinho, né? O problema do jabuticaba, sabe qual é? Que o passarinho não deixa, você não come uma. Aqui, né? Aqui, vai no sudeste, no centro-oeste para ver. Sim, o passarinho nem quer, né? De tanto, é isso? Tá tudo passando mal, os passarinhos, as pessoas. Chão, né? Forrado de jabuticaba. É verdade, seriguela também, mesma coisa. Isso, então, assim, são mais adequados, em princípio, do meu ponto de vista, assim, frutos menores que são mais administráveis. E aí eu acho que o vandalismo diminui se eles estiverem mais presentes. Sim. Então... E isso do ponto de vista, vamos dizer, do vandalismo de quebrar, de jogar pedra, né? O de pegar o fruto, aí, tipo, aqui na porta de casa, na rua, tem uma pitangueira. Sabe, nem considero a hipótese de que eu vou tentar pegar a pitanga nessa pitangueira. Quer dizer, quem passa na rua pega. Lindo, né? É legal, às vezes você ouve, você tá no mundo, as pessoas falam assim, olha, tem uma pitanga aqui, tem uma pitanga. Super legal, pega a pitanga, come, né? E pronto. Não, com certeza, aí eu concordo. Então, na verdade, é isso aí, tá vendo? Aí até abri minha cabeça um pouquinho, porque eu sempre falava, não bota árvore frutífera em área pública, mas na verdade você pode botar essas que a gente está falando. Tá falando de siriguela, tá falando de pitanga, a gente está falando de o que eu falei antes. Frutas menores são sempre mais fáceis. Jabuticaba. Né? Jabuticaba pra gente pitanga, não é muito bom aqui, né? Não pega mas tem um bocado de fruta que é possível cultivar. E aí tem essa diferença, vamos dizer, do público para o semipúblico, o nível de vandalismo é diferente. Então, uma coisa é botar no centro da cidade, outra coisa é dentro de um condomínio residencial. Assim, também pode ter vandalismo, mas é menos. E se tiver mais árvores frutíferas, tem menos vandalismo aí. Né? Então, se você tem um monte de pitangueira num condomínio, nenhuma delas vai ser destroçada. Né? Agora, se você tiver uma, talvez seja.
Então eu acho que também na hora de colocar, ou você coloca ou não coloca. É mais ou Uhum, menos uhum, isso, uhum. né? Ou E coloca o coco? suficiente para ninguém se estressar, ou não Sim, sim. coloca Ou com um pé para para ninguém se cada um. estressar, né? É, ou não coloca. E vem cá, atrai passarinhos, É isso, aí vem a coisa o passarinho não, passantes, né? E os animais que é ótimo. passantes, Atrai todo animais e mundo. passarinhos, é isso, é Tudo, bom, tudo, né? tudo. Agora, e o coco e o coqueiro? Que a gente tem tanto aqui. E que, na verdade, você tem que ter uma manutenção o tempo todo de ficar tirando os cocos, né? Porque Contínua, contínua. É planta de alta manutenção, é sim, de alta né? manutenção, né? É. Não altíssima, mas alta. Vamos dizer, não é uma planta que você pode descuidar, né? Não. Porque assim, se O tem uma coco coisa que é cai. pesada quando cai, é o coco, É né? o coco. E é desesperador ver coco caindo, eu morro de medo de coco também. É. Mas o que acontece é assim, o coco é perigoso cair quando ele é coco já, né? É. Então, se você fizer uma limpeza, sei lá, 3 vezes por ano, o que cai não é tão perigoso assim, sabe? Você não vai fazer um estacionamento embaixo Mas aí que de coqueiro, tá, é isso que né? eu ia dizer, os Porque aí é uma coqueiros aqui, idiotice. onde a gente mais tem, você já viu isso? Onde mais tem é É, na frente da vaga de carro, é coqueiro. aí não Não dá, é? né? Porque aí você É precisa o que limpar mais tem. mais. Eu tô falando de praça, dessas coisas mesmo, tô falando É. de área pública. Agora, Eu, fora quando isso, assim, estaciono, eu olho para cima para ver se eu tem coco. olho, Eu eu olho olho. também. Porque a mangueira que tinha aqui em casa quebrava para-brisa o tempo todo. O tempo É, todo. não, tem que olhar, é Ela acabou que perigosíssimo. morreu, não sei o que, não sei o que, mas ela era um sufoco, quebrava para-brisa, amassava, o carro era cheio de moça, assim, De mostra por por causa causa da disso. mangueira. Agora imagine se fosse um coco, entende? Sim. Aí a Kátia Então, está dizendo coqueira não. Coqueira não ah, passa de 10 metros, cai coco lá de cima igual. igual, né? O coqueiro não? É, Aham, ele é precoce, né? Mas ele aham, vai até uns 10 metros, é alto o aham, suficiente para doer a hora que cai na cabeça de um, né? aham. Então, É, o que eu acho de coqueiro é uma questão de gestão, e a gente não tem uma gestão não tem, cuidadosa, razoável, né? né? E nem Uhum. inteligente, assim. Uma coisa que eu Ai, hum, recentemente, não tão recentemente, porque com a história de pandemia nada é recente, mas um uhum. pouco antes disso, eu tive em Maceió para dar um curso lá, e por acaso eu vi o pessoal limpando os coqueiros da orla ali da Ponta Verde e tal, né? Que é bonito. Então, aqui, quando limpa o coqueiro, eles depenam o coqueiro, né? Fica parecendo uma peteca, um espanador, É, que é uma coisa é, medonha, tipo, é é verdade. horrível, Eles né? como é? Tira Mutilam, né, o tudo, bicho. mutila, sobra 3 Mutila. folhas, porque eles não Sobra. querem É isso voltar mesmo. tão rápido, né? Uhum, Então, uhum, assim, um coqueiro, ele produz mais ou menos, claro, depende da condição de cultivo, de irrigação, de adubação, do lugar onde ele está, uhum. mas uma conta grosseira, o botanista diz, O pessoal nada tá. não mesmo. Ele chama não porque ele é precoce, ele começa a produzir no Ah, é segundo, por terceiro isso? ano muito baixo, aí fica parecendo que ele vai ser assim Ah, sempre, mas não é, mas ele não é, ele cresce, né? né? Então, o coqueiro vai Ah, produzir mais ou menos uma folha por mês e um cacho de sim. fruto por mês, né? É mais ou menos isso. Então, É, você sabe mais ou menos a é, idade da folha do coqueiro pela posição dele na planta, né? ah, Aqui está ah. subindo agora, a segunda, a terceira, você vai ter 12, 15 folhas no coqueiro, você tem um ano ali. Mais Ai, ou menos olha, isso, ó, gente, já dá pra né? ver a É uma idade por dos mês. coqueiros, ó. E Ah, cada folha vai produzir um ah, cacho, quer dizer, sai uma uns, inflorescência e ele aham, frutifica em cada folha. aham. Então, você tem, um por mês. Então, se você subir no coqueiro, em vez de tirar todas as folhas, você tirar todas as flores, você sabe que nos próximos 6 meses não tem coco. Uhum, uhum, É isso que eu vi em uhum. Maceió. Então, estava lá, o coqueiro lindo, Uhum, perfeito, uhum, e os uhum. caras subiram lá não para tirar todas as folhas. Tira, claro, Aham, 2, 3 folhas mais velhas, porque essas também podem cair, né? sim. E Então, as são folhas mais de pesadas? baixo que já estão velhas e já estão Aham, feias, né? Que já estão baixas. uhum, E dessas folhas velhas para cima, aham. tira as flores, porque Hum, ele não floresce. E tirar a flor, tipo, ela abre tipo uma espada, assim. É um molinha, né? pimpão, né? E quando ela está jovem, ela é mole, é fácil de cortar, não é um mondrongo, né? Então, assim, Uhum, o volume retirado é pequeno, a sim, poda é sim, sim. relativamente simples, e se você tirar todas as flores, quer dizer, você vai ter um Não vai coco ter com o cara de fruto. coco É. daqui a 6 meses, se Aham, você não voltar aham. lá, porque vai ter que florescer
E aí o coco está em ponto de colheita para coco verde com mais ou menos 6 meses. Entendi, Né? entendi. Então, se você for 3 vezes por Entendi. ano, a cada 4 meses, você não tem um coco grande. Nunca. Faz esse ciclo aí. Mas Isso, então, é só é, gestão, é sabe? só Não é uma gestão. coisa que é terrível, né? Mas é o que a gente vê aí o tempo todo. Porque, por exemplo, ao invés de tirar. A gente até falou isso a semana passada, não foi? A erva daninha vai e arrebenta os galhos Mutilar a todos, árvore, entendeu? é isso, Mutila a a erva árvore toda. fica, é isso, Sem assim, não tem essa necessidade. inteligência. E É. coqueiro, para quem está no litoral do Nordeste, é uma planta muito importante, né? Uhum, É, uhum. por muitas razões, assim. Primeiro, porque é uma das poucas plantas de grande porte que vive em beira-mar, É. né? Ah, Você não isso. tem muitas Ah, alternativas, né? uhum, Segundo que, especialmente, vamos dizer, para a cidade de Salvador, mas vale para o Nordeste inteiro, faz parte uhum. da paisagem e da identidade simbólica do lugar, Sim, sim, né? sim. Então, eu lembro quando eu Out- estava na faculdade, um professor de paisagismo, né, Silvio, que é um grande cara, foi professor de todo mundo. E ele estava criticando horrivelmente um condomínio de litorâneo lá em São Paulo, né, que plantou coqueiro na praia, né? E a maneira com que ele se referia, tipo, o nome popular do coqueiro era coqueiro da Bahia, né? Então Coqueiro da Bahia. o A cara tava assim. ideia é isso, ele é muito característico do litoral nordestino, É né? verdade, isso é Então, assim, tem uma verdade. coisa de identidade aí, Ele né? estava reclamando que estava tirando a identidade do local por causa do coqueiro Do que se coqueiro da refere à Bahia. Bahia. Né? Então, para ver como essa identidade. A Tá, gente está acostumado com ele, acha que coqueiro tem, tem tem todo em canto. todo lugar. É verdade, é Não é, ele é uma verdade. característica do litoral nordestino e faz parte da identidade. Da E identidade. paisagem é a identidade do lugar. Uhum, Né? Então, aí uhum. tem a coisa do Sim, respeito à paisagem. Né? E sim. paisagismo é paisagem. Então, Faz. eu fico doido, eu fico brigando com todo mundo que quer plantar coqueiro ou não. Na faixa litorânea. Quem os Né? plantou? Um, quem os plantou é uma polêmica imensa. Então, assim, uma coisa é plantar coqueiro não na tua casa, longe. Agora, você está nos primeiros 100 metros, 200 metros da beira da Aham, praia, não tem que ter coqueiro não, tem que ter coqueiro gigante. sim, Porque sim. aquele coqueiral que acompanha centenas, milhares de quilômetros do litoral nordestino, ele não é teu, ele é a identidade da É paisagem. Não tem que ter um identidade. coqueiro diferente ali no meio, É só porque você verdade. quer colher mais cocos. Não, isso não é seu É o direito. nosso Jardim de Alá, né? Que, É isso. gente, que era um coqueiral lindo, hoje só tem um ou dois coqueirinhos ali. Ainda tem coqueiros lá, mas né, toda a continuidade ali Muito é uma menos. exceção, né? E é uma exceção, né? Como eles se reproduzem? Boa pergunta. Quem Pelo plantou? coco. Pela história, você sabe essa história? Eu não sei se ela está brincando com o Globo Repórter, né? Quem são, Quem- onde vivem, como se reproduzem, não sei se é É isso, tipo isso. ou se ela quer saber de verdade. Mas eu Não sei se quero, ela está quero. debochando. É, Pode ser também, né? Seria justo. Justo, é. Mas é verdade. É, Se é uma identidade. Aí, ó, já devia ser tombado como identidade. eu acho que sim. É Eu acho que sim. sério. Eu acho Aí, que ó, sim. vamos começar um movimento Movimento de de tombamento preservação do imaterial, coqueiral, como né? o acarajé, como, né, outras coisas Porque ele é aí, muito o importante imaterial. Uhum. como identidade mesmo, né? É Por isso que verdade, é tinha que plantar verdade. mais, respeitar mais, Sim. evitar botar coqueiro anão no lugar do coqueiral da praia, né? Aham, Porque aham. não é justo, né? E quem É plantou, verdade. ninguém sabe, né? Então a ideia há uma polêmica, né? Sobre a origem do coqueiro. E eu não sei a resposta muito bem, mas de maneira geral parece que a maior parte dos pesquisadores, né, considera que o coqueiro é uma planta asiática mesmo e que chegou aqui sei lá quando, né? Uhum. E há algumas pessoas que consideram que os coqueiros já tinham ocorrência natural aqui, então não necessariamente, tipo, é uma coisa que também tem aqui. Não sei dizer, né? O que eu posso dizer com um pouco mais de segurança é que na medida em que eles são as únicas plantas grandes, né, Uhum. únicas também é exagero, porque sempre deve ter alguma outra exceção, mas Mas que que conseguem vegetar essa primeira faixa perto do mar, cheia de vento e de sal e de areia, isso. eles não têm concorrente. É.
É Ninguém verdade. quer viver ali. É E se ninguém verdade. quer viver ali, eles dominaram o território, porque eles não têm ninguém que compita com eles pela, Pelo espaço. pe- Sim, pelo sim. espaço, porque ele é muito desfavorável para quase todas as plantas, né? É. Então ele encontrou um lugar que ele não tem competição, ou tem pouca competição, né? Não tem sempre Uhum. exagero. Ó, tá dizendo E que o Wikipedia tá dizendo que foi introduzido no Brasil por Duarte Coelho, o primeiro capitão donatário da capitania de Pernambuco. mas Há há controvérsias. polêmicas aí. A Há Regina está dizendo que controvérsias. veio no laço dos navios. Eu já ouvi essa história de laço dos navios sobre a amendoeira também, né? Na Mas eu sei verdade, que há controvérsia mesmo. Então, assim, é uma coisa que, né, quem pesquisa a origem das plantas vai ter tem várias. alguma controvérsia sobre esse assunto, e aí, assim, eu não Aham. tenho conhecimento para dar um veredito, nem seria adequado, né? É, quem prova? Ninguém prova, não tem como provar. Né? Mas aí o que a gente pode dizer Agora, é isso: ele sim, ocupa um espaço que não tem concorrência, e aí sim, ele se sim, sim, multiplica sim, ali sim. e dominou. Quer Agora, dizer, seja quando for que ele chegou, ele encontrou um lugar bom para ele. ele se multiplica pelo fruto, pelo É, que é a coco. semente, isso. Eu As não entendi. Desculpa a minha palmeiras, ignorância plantífera, mas como assim? O coco cai e afunda e brota. o coco? O coco. O coco maduro, se ficar no chão, brota. É verdade, ele brota do próprio coco, né? Do próprio É coco. verdade, Tanto que da tem algumas muda. regiões É aí no Baixo verdade, é Sul que o verdade. povo Aham. come um negócio que chama maçã do coco. Já viu isso? Não, não. O que que A é? maçã do coco é quando o coco começa a brotar, na parte de dentro dele, tipo, ele ainda não é um coqueiro, né? Ele é Aham, uma semente germinando. Então ele começa a sair as aham, folhinhas e na parte de dentro ele faz uma espécie de uma bola aham. de massa de coco. Aí o povo come a maçã do coco, Hum, né? aham. Eita, já. Ah, Ó, venha comigo, veio coco, amendoeira, tiririca e outras na areia do laço. Ela tem alguma na areia informação dos aí. astros. Aí, tem alguma informação, é. O coco sai, seca e brota, é isso mesmo. O coco Agora, brota. Então, assim, o coco, a é. estratégia de dispersão dele, por que que ele vai longe? Porque ele Uhum. boia. Então, ele cai na Hum, água e é levado pelo rio, pela maré, e ele vai se tem esparramando. Então, ele razão. facilmente se esparrama Onde ele. pela costa. Então, E aquela. ele chegar numa areia, ele fica tranquilo na areia. Então ele brota E ali. aí ele germina. Então, toda essa região, ele pode cair, rolar e germinar, pode cair na água e ele Uhum, flutua, né? E uhum, pode ir uhum. muito longe flutuando, né? Muito Aham. longe mesmo. É, de dispersão do coco. É. O fruto é um agente de Exatamente. dispersão. E muitas frutíferas brotam assim, é verdade. Foi burrice minha perguntar isso aí. Não, o que Mas, acontece que talvez a gente não se dá conta, e aí é, tem a ver com o que você disse que é burrice sua e não é, né? É que palmeiras só se multiplicam, em princípio, pelos pelos frutos. frutos, pelas sementes, né? Sim. Então, mesmo artificialmente, assim, sabe? A não ser que se faça uma Uhum. divisão de torceira. Um coqueiro não tem outro jeito de fazer outro coqueiro a não ser plantar um coco. Hum. Agora, já que Né? a gente falou Diferente de disso outras aí. plantas que você pode fazer estaquia, enxertia, alporquia, tem um Aham, monte de aham. estratégia de propagação. Para palmeira, não. Entendi. E Então, para você fazer um transplante, você tem que fazer um desmame nela, porque vamos voltar aqui um pouquinho para a coisa da área pública, né? Aí a você gente se faz, desviou para a história do coqueiro, né? E foi foi pro embora. coqueiro, como sempre aqui, mas é assim mesmo. Agora é a live do desvio, né? A gente vai desviando e É tá um indo embora. perigo, É é. um perigo, um perigo. Mas deixa eu te falar, pensando na área pública, a gente vai estar fazendo lá a especificação do projeto, colocando espécies, né? E você vai ter que botar o porte dessas espécies, tá? Você não vai especificar plantar o coco, né? Porque senão isso vai levar alguns, muitos Vandalismo. anos E né? vandalismo? E fora uma bola jogando, vai quebrar a moldinha e tal e tal. Você já vai transplantar essas espécies já num porte maior, né? E aí Sim. tem esse cuidado todo do desmame, né? Eu lembro uma vez que me falaram que você tem que fazer todo o corte, esperar um tempo, né, para essa raiz ficar ali dentro do tufão de terra, né? E depois vir transplantar com todo o tufão de terra, né? E aí dá para fazer. Minha pergunta é: um coqueiro de 3 metros, 6 metros de altura, uma Oito palmeira, metros. 8 metros, você traz ela e coloca ali. Boa parte das palmeiras, isso não vale para Ah, todas, se aham. transplantam bem Sim. adultas.
né? Coqueiro é uma das que transplanta bem. Então, Outro dia eu passei na orla. E aí hum, alguém tava falando, eu lembro que ele tava com os meninos e tal, e há pouco tempo, na verdade, transplantaram umas palmeiras, uns coqueirinhos, não sei exatamente o que que era, ali na orla antes de chegar em Jardim dos Namorados. sei, E deve ser aí estavam, coqueiro, né? pois é, estavam todas amarradas para cima, né? É Então, isso assim, mesmo. aí você fala, gente, que Que judiação com a maldade. planta, que maldade, mas não, na verdade não é. Ela precisa ficar ali, né? Para poder Porque ela o que que firmar, é isso? acontece não é nem só firmar, assim, quando você arranca uma planta adulta, né, como essa, imagina que ela tem, tipo, o coqueiro tem raiz a 5, 6 metros de onde ele está, fácil, né, às vezes muito Sim, mais. Você está fazendo ele viver com um torrão de 90 centímetros, sim. né? Então, você tem que fazer essa adaptação para ele não tomar um susto muito grande. Essa adaptação normalmente, que é o que o povo chama de sangrar, é recortar um anel. Então, assim, as raízes que vão para baixo continuam presas no chão, tudo que vai para o Sim. lado é interrompido. Isso fica algum tempo, 30, 40 metros de fênix canariense, sim, né? De Mas profundidade, aqui, né? não, acho que Entendi. ela está falando do tamanho da planta. Ah, tá. E, então você faz esse anel Aham. e dá um tempo para ele se acostumar, para depois cortar embaixo e levar. Qual é o maior problema de transplante de uma maneira grosseira? Desidratação. Porque onde sai a água da planta é a folha. É a folha, tá. Né? Então ele está desidratando, mas ele não tem mais capacidade de Capa... raiz para Capilaridade, se né? Ainda. reabastecer. Né? E aí Uhum. ele vai desidratar e ele morre, porque desidratou. Uhum. Então, além de fazer essa sangria, o que se faz é tirar boa parte da copa, então Da tirar todas as copa. folhas velhas, porque quanto menos folha, menos Folha. desidrata, né? Aham. Tira todas as inflorescências e os frutos, para, enfim, ele não tem como sustentar aquilo, né? Aham. Aham. E aí amarra para cima. Para proteger o palmito, que é o que a Regina está dizendo, porque o coqueiro ele só tem as palmeiras, Centro. né? E as Sim. de tipo único, elas têm um único caule. Só tem um tecido de crescimento que é o palmito. Se quebrar, ele Uhum. morre. Né? Então, esse charuto amarrado protege de um dano físico de quebrar o olho do coqueiro, né? Para usar uma Sim, expressão sim. popular. Aquele miolinho lá de cima. Que Entre as folhas. Sim, sim. tudo acontece ali. Tudo, toda a atividade de desenvolvimento dele acontece naquele lugar só. Então, se aquilo Uhum. danificar, perdeu. E não é Entendi. só isso. Isso fica fechado, idealmente, algum tempo, para diminuir a exposição das folhas ao vento e diminuir a desidratação. Desidratação. Então, É. você espera a pega com ele fechado, Aham. porque ele não desidrata nas primeiras semanas, e aí Sim. depois que ele já assentou, aí você abre a copa, porque isso É. diminui a desidratação e aumenta a chance de sobrevivência. Aí o Né? pessoal passa e diz que a prefeitura está fazendo maldade com as É, plantinhas que amarrou não, lá. isso faz parte do procedimento, Faz parte do processo. né? E aí um escoramento, Sim, porque sim. imagina que ele está ali, ele está começando a sair uma raizinha. Uhum. E é uma alavanca Nossa, imensa, né? A folha está lá em cima balançando, aqui embaixo, qualquer coisinha, então a raizinha começou a sair, a planta balança, quebra. Uhum. Então você Perfeito. precisa garantir que ele não balance Não na balance base, e que fique ali para que a protegido da raiz consiga desidratação. começar a penetrar. Isso. Aham, aham, Né? aham. Agora, deixa eu voltar de novo, que a gente vai e não volta. Volta pro É, coqueiro. Hoje é o dia do volta. coqueiro. Hoje é o dia do coqueiro, vai ser a live do coqueiro. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Na área pública, é que eu estou voltando, a gente está em planta, em planta, em planta, mas na área pública, a questão das áreas de fluxo e das áreas de convivência. É muito complexo para a gente falar em 10 minutos, né? A gente só tem 15 minutos. É É muito mesmo? complexo. Já passou, rapaz, o tempo é louco aqui. Mas Voa. assim, voa muito. Mas assim, esse traçado dessa área pública, né? É isso que eu queria falar um pouco também. Como é que a gente, vamos dizer assim, equilibra uma praça, vamos falar de uma praça pública, né? Aí você, por exemplo, tem algumas questões, eu queria entrar, gente, nas questões de mobiliário público, que eu acho que isso é Hum,
Outro, Eu outro acho que isso vai para outra semana, porque Isso isso rende, rende. que é outra coisa do mobiliário, que é aquela história, não bote um banco reto porque o pessoal vai dormir no banco, né? É que nem aeroporto, Aí que não isso bota o rende mobiliário. mais ainda, Mila, porque aí fala sobre, né, gentileza e hostilidade urbana, sobre a cidade para quem. Aí tem toda uma É a camada cidade, toda essa questão aí, né? ideológica, no sentido bom Aham, da palavra, né, de posicionamento ideológico. aham. Então vamos deixar para outra semana. Ó, já tem pergunta. Gente, vamos mandando pergunta aí sobre palmeiras e coqueiros, que hoje foi a live do coqueiro. As palmeiras de caule Aí, vermelho se que é a adequam ao que laca, tipo? né? As A lacas laca. funcionam bem aqui, é. Elas funcionam bem. É Aqui em planta de casa ela não vai ambiente para lugar tropical nenhum. úmido, né? Aqui em Agora, casa ela a não vai. minha experiência com a tal da laca é a seguinte, assim, ela é uma planta de, vamos dizer, um pouco mais estreita na tolerância da condição ideal dela, né? Então, é uma planta Sim. tropical, de ambiente úmido, úmido, gosta de água, precisa de sol, né? Uhum, Mas se você não acertar muito bem, ela fica infeliz mais fácil, sabe? uhum. Ela Uma é areca, sensível. Ela você é não precisa sensível. acertar muito que ela se vira. A laca, eu acho que ela, sabe aquela coisa de eu sei que eu sou importante, se não me tratarem do jeito que eu quero também, ou é do meu jeito ou não é do É, jeito de ninguém, é mais ou menos assim. isso. Eu acho que ela é bem temperamental. Né? Eu acho Então também, ela tem porque. essa coisa de que você precisa um pouco mais de atenção Aham, com o aham, lugar que você vai plantar para que ela tenha boa condição. Mas a gente tem um ambiente favorável, sim. aham, Tanto que aham. tinha produção comercial de laca, ainda tem, eu acho, aqui em Camaçari. Ah, é? Produção comercial. Então, Aham, assim, seja mundo volume. ideal Aham, das lacas, aham, exatamente. aham, Então, assim, não aham. é uma planta imprópria para a gente de jeito nenhum. Para a gente, Bahia, né? Sei lá quem que está em outro Sim, canto sim, aí. sim, sim, Às sim. vezes a gente esquece que pode estar Mas, falando com ó, mais gente, né? com certeza. É exato o que acontece com as minhas. Elas são temperamentais, é isso mesmo, as lacas. Mas deixa eu te falar. E Exigentes, ela né? Eu estou gosta debochando, elas são um pouco mais exigentes, exigentes, um né? pouquinho mais sensíveis, eu diria, né? Na verdade, sensíveis. Talvez até porque, pelo que Kátia falou aí, elas apareceram há menos tempo, né? Elas estão menos, talvez, adaptadas, não sei. Não, Ou não. elas vêm de É porque eu alguma. acho que tem uma outra coisa, Ela Mila, vem de um que lugar chique, ela vem do é um chique e aí assunto quer. longo, mas que eu acho que tem a ver. A gente Ah, tem Nordeste de maneira geral, mas há, claro, que exceções, né? uhum, uhum. Uma tradição muito menor de jardinagem. Sim, sim. E as pessoas, de maneira geral, não estou dizendo que é o caso da Kátia ou de ninguém, né? Uhum, uhum. Não estão habituados nem a identificar as coisas, né? Tipo, não Sim. tem traquejo para lidar com Com os as sinais espécies que as plantas vegetais. podem Aham, dar, né? aham. E não tem muitas vezes o hábito, isso eu vejo na hora de fazer o projeto, de cuidar. Assim, tem uma sensação, né? E realmente não estou dizendo de ninguém e nem Tá, não, do que a claro, Kátia claro, falou. claro. Mas Mas é uma como a gente coisa já que falou aqui, tem 3 dias que a gente fala isso, né? que é uma coisa coletiva, assim, de que É. acha que colocar a planta é metê-la no chão. Uhum. E ela vai resolver a vida dela sozinha, sabe? Como Algumas se se resolvem. então, assim, essa coisa da jardinagem, do cuidar, do molhar, do adubar, do Amadores. perceber que tem praga, do combater, do limpar, que é uma coisa rotineira e É. contínua, não está dentro da cultura local e não faz parte da cabeça de um monte de gente. Então, Uhum. às vezes é mais difícil, acaba que você só consegue cultivar aquilo que você nem precisaria cultivar, porque a planta sabe, coqueiro, tá bom. Se você não fizer Sim. nada, ele está vivo ali, né? É, é, é. E claro que é melhor E aí simplificar a vem, manutenção, mas eu acho que tem claro, isso de cultura também. Então, quando a planta é tem. um pouco mais Exigente. exigente e você precisaria ter atenção com ela, Uhum. talvez as pessoas não estejam preparadas para isso. Aí, na verdade, ela botou aqui amadores, é verdade, eu me incluo totalmente. Aí vem a falta também do conhecimento de como cuidar, de como observar, de tudo isso que a gente está falando aqui, né? A praga também Sim, gosta, a praga gosta, né? E a praga tem. gosta de planta que está triste, sabe? Tá Ah, é? fragilizada, Entendi. Eu. Então, E eu na acho que eu já verdade, falei isso. no Praga e caso doença tem a desse, ver com fragilidade da orgânica. Então, planta, né? se a Uhum. laca está maltratada, a praga gosta dela, Entendi, entendi. né? É mais suscetível. Não é a única ocasião que ocorre, mas é mais suscetível. Uhum, uhum.
Eu acho também que a gente acaba esquecendo, pelo menos aí eu vou falar por mim, de cuidar da terra, né? Porque às vezes você escolhe tudo isso, bota tudo isso, mas a terra você botou ali há 15 anos, está aquele mesmo canteiro que você Mila, não... e provavelmente botou mal botado 15 anos atrás, sabe? Ainda tem isso, né, que a gente falou. Que falou, tira A tudo gente falou semana passada, é falamos isso, não semana preparou passada, não direito, preparou né? direito. O que é que faz, né? A terra tá ali Você toda tá compactada daquele tempo, não respira, pobre, é um né? aterro, né? É Botar umas terrível. minhoquinhas ajuda? Botar umas minhoquinhas. Ajuda, né? Matéria orgânica ajuda, minhoca ajuda. Porque Você precisa dar vida, né? aerando, né? Aerando tudo aquela terra, né? Aí é uma história também que rende um pouco, mas assim, o solo é uma estrutura viva, Sim. né? Ele não é um suporte físico só, né? Não é só um apoio para a planta não tombar. É. Ele é vivo porque tem um monte de fungo, de bactéria, de alga, de protozoário, de minhoca, né? De verme, de inseto, de larva de inseto, um monte de Um criatura monte de viva, um coisa. monte assim, são bilhões, Bilhões. né? E que eles fazem a decomposição da matéria orgânica e isso é o que alimenta a planta. Então, assim, você precisa de um solo vivo, e o solo vivo precisa de oxigênio, precisa de matéria orgânica, precisa de umidade, não pode ficar encharcado. Aí tem uma série de condições para manter a vida, a microvida do solo. E essa microvida do solo, ela sustenta a planta, porque ela faz a decomposição da matéria orgânica no fragmento que é assimilável pela planta, né? Então, E isso a e a gente gente acha resume que em manutenção, né? Que é preparo de plantio, que a gente falou semana primeiro, passada, e e depois manutenção. a manutenção desse espaço, né? Porque às Exatamente. vezes, sabe o que eu vejo também aqui, só nesse, já que a gente já está no fim também, né? Tá correndo, A mas gente a está sempre questão, no fim. a gente tá sempre correndo atrás do negócio, né? Mas vamos em frente, é muito assunto. Mas assim, a questão da manutenção é que eu acho que existe uma falha nessa. Aí, como você falou, é do público, da gestão pública, é da casa da gente. É uma falha de achar que, por exemplo, uma vez no ano você chama o jardineiro. Não é bem assim, né? Você, uma vez por ano, quando chamar, você vai ter que tirar as plantas mortas e botar novas. Aí, o ano que vem, você vai tirar todas as... Você não consegue Eu acho que cultivar, você está vamos dizer dramatizando assim. mais do que. Estou dramatizando, tá bom. Mas eu acho assim, que assim. se você não mantiver uma disciplina de cuidar, você só vai estar sempre trocando por espécies novas. É aquela história, você vai no mercado e compra o temperinho plantado, né? Naquele potinho daquele tamanho, e dali você usa as folhinhas, depois vai comprar outro, bota ali no seu potinho, como se você estivesse Porque você cultivando não isso dá em casa. Você não conta. está cultivando. Não está, não Você não tá cultiva cultivando nada, em você está casa. fingindo. Não. Você tá fingindo, botando bonitinho para foto da cozinha. Mas você não está É. cultivando coisa nenhuma. Você está mantendo ele ali num potinho bonitinho, como ele É. veio do negócio. É. Até o tempo que ele sobrevive com aquela terrinha e com aquilo que ele tem ali, né? É quase E com a isso que a condição gente... que você escolheu, mas pelo menos condição ruim para ele. Ele está na sombra, não tem Pois né, ainda luz tem isso, suficiente, ainda tem você não isso. molha Não tem direito. terra Então. suficiente, né? Para ele se A terra desenvolver. suficiente, assim, ele viveria muito mais tempo se você desse luz suficiente e água suficiente para ele. Né? A terra já é menos... tá. É o menor dos problemas dele é a terra onde ele veio, sabe? O maior dos problemas é o que a gente faz. Então, aí essa história da manutenção, isso é interessante, mas isso rende também mais de uma hora de conversa, que é assim, Sim. manutenção, tem algumas leis, assim, tipo, do meu ponto de vista, tá? Isso também é uma coisa pessoal, né? Claro, Então, claro. e que a gente pode retomar isso na outra semana, assim, ó. A primeira lei, né, na minha cabeça, assim, quero fazer um jardim porque eu quero um pedacinho da natureza e esse contato. Mentira, né? Jardim não é natureza, jardim é artificial. Você inventou aquele jardim. Sim, E isso é um sim. fato. Natureza é o Tá. mato e o mato se sustenta. O Certo. jardim é uma invenção sua. Sim. E essa invenção depende de você para se sustentar. Porque ela não está seguindo a regra da natureza. Ela está seguindo a regra que você impôs. Isso. Então, se você impõe a regra, você tem que manter. Né? E aí vem a segunda questão. Você pode impor regras mais fáceis ou mais difíceis. Sim. Então, quando você escolhe coisas que são muito diferentes de onde você está, ou que precisam de atenção muito contínua por qualquer razão, isso dá mais trabalho. Então, muito da manutenção do jardim, mas muito mesmo, está no projeto. Está no projeto, supondo que tenha havido um projeto. Início. Sempre é. Então,
A manutenção do jardim, ela se define no projeto. Então, assim, Sim. qual é a complexidade de manutenção que você propõe no projeto, Muito bem né? falado. Uhum. E na implantação. Então, se Uhum. você fizer um projeto adequado, adequado no sentido de estou projetando Sim. para ter menos manutenção, né? E fizer uma implantação que dê condição de sobrevivência para essas plantas, o nível de atenção que você tem que ter é É menor, bem menor. Uhum. né? Agora, se você quer fazer as coisas de uma maneira que não segue nem a natureza do lugar, nem o da planta, então você tem que ter mais trabalho. E Você isso é vai uma pagar por escolha. isso, né? É uma escolha. O que eu digo para os meninos em aula é isso. Isso é uma escolha. E Uhum. cada escolha implica em uma responsabilidade. Sim. Então, Sim. quero manter o temperinho na cozinha? Eu escolhi. O temperinho nunca quis nascer na minha cozinha, nem nunca nasceria ali, Sim. né? Sim, sim, sim. Então, quem tem que dar um jeito de fazer ele viver naquele lugar que é completamente impróprio para ele é Para você. ele, é você. Uhum. Ele não tem como viver ali. Ele tem que viver em outro lugar. Sim. Que ele teria nascido ali se ele quisesse. Assim, na cozinha ele não vai ver. Não. Né? Então é sua escolha. E se é sua escolha, é sua responsabilidade. Né? E aí é mais fácil. Na verdade, assim, eu vejo muito aí, falando de mim de novo, e como a gente já falou aí, as pessoas leigas, os amadores, né? Eu acho que quando a gente quer cultivar alguma coisa, a gente tem que parar e dar uma estudadinha também sobre isso, né? Para poder Mínimo, né? entender, é o mínimo, né? Porque entender os processos. Aqui pelas lives da gente, que já tem do início da pandemia que a gente vira e volta fazendo live de jardim, eu já comecei a entender algumas coisas, né? Por exemplo, eu não espero mais meu alface. Eu tô com um alfacezinho que vira e volta, ele tá crescendo. Quando Aí, ele ó. chega num tamanho X, eu já corto logo, porque senão ele vai estragar, vai amargar, que você já me falou. Não adianta ficar esperando ele ficar o tamanho ideal, né? Tem O que ter tamanho ideal é esse, é o que você pode colher se ele ficar eu amargo. posso comer o alface, entendeu? Então, esse conhecimento eu acho que possibilita, né? Você se frustrar menos e cuidar melhor dessas E aí tem espécies, uma né? coisa que tem a ver com, até com entendendo o jardim concurso, que é assim, de Sim. entender a planta viva Uhum, e de uhum. entender essas responsabilidades, assim, da maneira mais simples, porque também não é Simples. complicado, né? Tranquila, isso. Uhum, E entender que o fato dela ser viva e dela ter uma origem específica, né, tipo o uhum. tal do temperinho, ele não tem origem num ambiente que parece sua cozinha. Não. Quase todos eles são plantas de sol, e, né, alguns Uhum, precisam de mais água, outros de menos. Assim, quem ele é? Né? E uhum, essa é a condição de sobrevivência dele, só essa, não tem outra. uhum, Né? uhum, Então, uhum. se você entender minimamente, e aí você vai lá na prateleira, eu acho que talvez isso confunda, na prateleira do mercado, e tem todos os temperinhos um do lado do outro como se eles fossem equivalentes. Sim. Em parte eles são, mas eles não são idênticos, cada um é uma planta diferente, sabe? Vai precisar E de é, necessidades diferentes. é isso, aí Total. tem uma orquídea do lado, e aí tem uma samambaia do lado, tudo na mesma prateleira. Uhum. E aí você acha que é É, mais ou menos como se você estivesse comprando um adorno de mesa, e que tudo bem isso. eu comprar a mulher segurando a bola ou o cachorrinho sentado. Não é, Pois é. porque É isso eles são criaturas diferentes. Isso, eu ia falar isso agora. Eu acho que lá a vitrine do mercado é as redes sociais, né? Que você olha e não é aquilo que você está vendo, né? Até teve um comentário aqui aí. Ó, as plantas internas do shopping vivem nos vasos porque são trocados periodicamente. Essas do mercado que a gente vê e fica doido para levar para casa também foi colocada ali há 2 dias antes, entendeu? É Isso, e do tipo shopping, isso, assim, o é shopping tem que ter verdade. planta o tempo inteiro. Faz como? Aquele ambiente é É, impróprio para qualquer tipo de é, planta, né? é, é. Fora os que tem clarabóias imensas e tal, porque aí mantém Uhum, vivo, mas assim, senão tem uhum. que trocar mesmo, né? Menino, falando na clarabóia, lembra que eu falei lá do jardim interno que eu abri a parte de cima, que ele estava fechado? Sim, E que sim, abri. A Raf já se mandou. fugiu. Você Fugiu. abriu a porta, ela fugiu. Abriu o teto, ela foi embora. E aí botamos uma coisa de vidro também, que antes, você conhece lá a sala, antes ela não avançava para dentro da sala, apesar de não ter vidro, porque o teto estava fechado e ela estava contida do tamanho dela. Ela não, elas, porque são várias. Sim. Menino, em sei lá, uma semana e pouco, uma semana e meia mais ou menos, que tirou a Ela cobertura, despirocou. ela enlouqueceu e tá avançando para dentro da sala. Aí tem que ficar fechando o vidro, porque ela tá toda já dentro da sala e lá em cima já. Ou seja, a bichinha tava ali, né?
Tava Ali eu acho mais provável, eu não sei dizer, você vai confirmar isso ou não, que isso tem a ver com a chuva e com a água do que com a tampa que tinha em cima. Ó, não sei, porque a gente molhava bastante. Mas não é Agora a pode mesma ser que ela, coisa, né? agora pode ser que ela tá aí, que ela goste dessa água toda que ela tá tomando, né? Pode ser que ela já começou a chover Porque é mais o isso, tempo. Deixa chuva. eu... Entendeu? O teto translúcido não devia segurar ela tanto assim, não tem porquê, sabe? Diminui Mas um também pouco a ela não tinha luminosidade, como ir mas não é embora. tanto. Mas ela Mas não tinha como. ela Mas já estava encostaria, encostada, ela estava já. Ela estava. porque ela não fica assim olhando para cima aí, não vai dar para passar aqui, vou procurar Não, outro não. caminho. Ela vai na luz, Elas estavam né? encostadinhas. Mas elas estavam encostadinhas e eu acho que aí é aquela história. Elas estavam sofridas, estavam, eu sei, botânica, tudo bem, já estou me sentindo mal por isso. Mas elas estavam assim, ó. O que era legal é que elas faziam o seguinte: elas estavam encostadas lá em cima e as de baixo, elas estavam enchendo o plano embaixo, entendeu? Porque esse é Sim, um problema quando a gente pensa no jardim, quando a gente projeta um jardim. Porque você quer, quando você pega espécies que elas vão subir, elas vão ficar só os talozinhos. Ela, daqui a pouco, o que vai acontecer com essas aves que estão lá? Elas vão embora, vão sair pelo teto lá, porque é aberto, e vai ficar na sala, eu vou ver um monte de talinho, entendeu? se você tivesse espaço, não, porque como ela tem muita brotação por baixo, vamos dizer, uma rafe solta num canteiro de jardim, você não vê os talinhos, você só vê folha, Uhum. Ah, sim, né? sim, sim. Você Mas só lá vê elas vão folha. estar buscando a luz, então embaixo vai Mesmo ficar. assim, você vai ver folha. O Ah, problema é que quando não tem tomara, espaço para tomara. brotação pela frente, aí acaba que ela vai subir e não tem brotação na frente. Aí vai aparecer o Uhum, talo, uhum, né? Como é em uhum. vaso. É, é. Eu já senti Né? que esvaziou um pouquinho mais, que estava mais cheinho e que já deu uma esvaziada, porque ela está tendendo a subir mais. Enfim, a gente vai ver aquela história, né? Não, não é se eu quisesse ela estática, eu tinha que botar plástica, né? Exatamente. Mas aí, como ela vai fazer agora um pouco do que Do ela jeito quer, né? dela. É É, isso. Né? é, é. E essa é a graça da coisa. E aí É. volta na história da ideia da cultura, assim. Uhum. De ter algum tipo de atenção e experiência para perceber essas coisas. E perceber que é sempre do jeito delas, né? Sim, Nunca é sim, do sim. nosso jeito, é sempre do jeito delas. Então, É. assim, mesmo quando a gente acha que é do nosso jeito, o jeito que a gente tem que dar é fazer com que elas consigam fazer do jeito delas, não tem outro jeito. Sim, sim, É sim, sim. sempre, o jeito delas é o que vale, não é o nosso, né? Com certeza, com Então, você certeza. tem que lidar com as possibilidades que o jeito delas impõe, Aham. e E não é vem aquilo que cá, você quer. e jardins de pedra? E jardins de pedras, você diz... Na verdade, não é o jardim de pedra que eu quero dizer. Você utilizar as áreas. Aí era o urbanismo que a gente ia começar a falar hoje, né? Na live que não deu tempo. Que hoje Mas não teve você live de urbanismo nenhum. não teve Ah, live de urbanismo ok. nenhum. Mas você urbanizar com mais áreas de pedra e menos vegetação, né? E aí a gente tem outras questões para falar. Na hora que Isso você que pega. é um negócio complicadíssimo, porque assim, você tem um monte de vantagens ecológicas e ambientais e microclimáticas que a vegetação proporciona, né? E um Então, problema, sabe o quê? Eu vou te falar. Que eu não sei, porque como o meu negócio é na rua, né? Eu tenho muito desses problemas. Você bota uma espécie boa, passa alguém e rouba, né? Você botou, no outro dia isso já não é tem mais. problema. Primeira coisa. Segundo, a fachada toda pichada mesmo, pichada, arrebentada, se não tiver espinho ali em volta, né? As pessoas elas gastam tempo para poder ir Alcançam, né? lá Porque a sua fazer fachada é uma coisa exposta, né? ruim. Você não está É, recuada, né? isso. Aí a terceira coisa, eu não posso ter pedra, porque vira uma arma. Eu não posso ter Sim, pedra solta, entendeu? Então, os sim. jardins públicos, a gente não pode ter pedras menores, né? Pedras Ou é muito pequenininha, ou, ou não dá para levantar, porque se pois for o é, tamanho tipo de um cesto assim de uma mão, é um perigo imenso. é um perigo, entendeu? Eu tive que tirar todas as coisas É um perigo mesmo. de pedra solta, porque é um perigo, né? É um Então, perigo. ainda tem isso. Você está pensando numa área pública aberta, né? Vamos dizer, tá ali, que você tem que começar a pensar nessas coisas. Você não pode ter uma pedra, até porque brincando, dois meninos, um joga no outro, né? E aí Joga a no culpa é de outro, joga num quem? carro que está Joga no passando, carro, que isso é joga graça de na menino. sua janela, é Na um problema. janela, na luz, né? Na luz, porque isso é um bem, assim, de maldade mesmo para queimar a luz pública e você poder, né, atuar É aí com isso. Então, assim, ela assalto, não essas pode coisas. ser. Então,
Ela É pode, ou uma é muito arma. pequena ou ela é muito grande. Não pode ser de um tamanho É. que voe, sabe? Aham, aham. O que Porque é senão é perigoso. xeromórficos? É de planta de Xeromórficos. lugar árido. É De um lugar árido. jardim Tá, tá. que já xerojardinagem, qualquer coisa assim, planta de cactos e suculentas e plantas de lugares muito secos e Que é a base dessas. Aham, aham. que é possível desenhar com esse tipo até Aham. linguagem, porque isso vira uma linguagem, né, Sim, de sim, sim. desenho, né? De desenho, é verdade. E que são Mas jardins para lugares também, secos de baixíssima manutenção, né, mas que também dispensa irrigação. a gente tira o verde, né? Na hora que você faz isso, você está tirando o verde É, então, mesmo dos assim, quando é que isso espaços. faz sentido num lugar, Ó, do ponto de vista ah, geral, assim, num lugar que já é seco, sabe? Você sim, vai fazer um jardim em Campina Grande. Essa é a vegetação que você não precisa transformar Campina Grande numa floresta tropical para cultivar, sim, né? entendi. Então você consegue um desenho bonito, um jardim Uhum, que seja interessante e com plantas que vivem muito bem na caatinga, ok, sim. né? Na Califórnia, isso é uma grande. Não sei se a palavra tendência é melhor, porque tendência é uma palavra esquisita, Eu não suporto né? essa palavra. Vamos falar um dia Mas é sobre isso? uma. Vamos falar alguns. Podemos, né? Vamos anotar os dias, os assuntos para. Tendências, né? Tendências, que é uma Então, mas palavra. é uma linha de atuação Uhum, crescente, no mínimo, né? Porque Gramados, uhum. num lugar que é um deserto, é um inferno, você precisa de muita água para manter, Sim, né? sim, 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 E sim. um jardim xeromórfico, você não precisa de água e você consegue coisas belíssimas também, né? Então, Outra coisa polêmica, só para lembrar aqui para outra, porque esse negócio vai parar daqui a pouco, vai detonar a gente aqui. Outra coisa, eu não posso deixar acontecer isso, porque eu acho que eu não consigo gravar se isso acontecer, tá? Então entendi. a gente já tem que Tragédia. acabar. Tá. Mas outra coisa polêmica aqui são os espelhos d'água em lugares. Eu mesmo acho que não é adequado, porque a É... gente está num lugar de umidade de mais de 80, né, por cento do ar. Você vai botar espelho d'água para aumentar a umidade do entorno? Nem aumenta tanto no final, né? Porque não consegue tanta Nem evaporação. evaporar, né? Agora, assim, espelho d'água é altíssima manutenção, Automanutenção também, né? né? Então, seja um ambiente residencial, ou seja público, você Uhum. precisa considerar a capacidade de manutenção, porque é caro manter, É caro, é né? caro. É caro manter, mesmo em casa. Não estou dizendo que é inviável ou que é um absurdo, mas assim, Não, não. é uma coisa que depende de intervenção contínua, né? Contínua. Há condição de fazer? Então tudo bem. Não Se há, não quiser faça. fazer, é melhor botar uns peixinhos dentro, porque pelo menos não fica criando mosquito, né? É melhor fazer logo um laguinho, né? O cloro, né? Laguinho tem vantagens, mas de todo jeito, mesmo com peixinho, você vai ter que ficar cuidando dos Vai, peixinhos, vai, sabe? vai, E tem que vai. limpar, e tem um sistema de filtragem específico, a água não pode Sim, ficar sim, sim. parada, Sim, né? Então sim. tem um sistema biológico de filtragem, tem todo um equipamento que também precisa de manutenção. Que Não precisa é de nada do manutenção. outro mundo, mas é Sim. uma coisa Mas que você tem que precisa estar estar ali todo disposto a mês. fazer, né? Tem que estar, Exatamente. como Ah, você não vou falou, fazer isso, vou programado. botar um filtro de piscina e cloro. Beleza, Uhum. mas você vai ter que ficar ali todo mês cuidando, e vai ter que botar cloro todo dia, porque É, senão vira é. uma lama, né? Exatamente, exatamente. Então, Essas são as coisas que ficam lindas no 3D e linda no projeto, né? E que tem é que isso, ter mas assim, esse imagina um lugar público raciocínio. que. E aí muda o prefeito, sabe? É, Muda o prefeito. E muito aí perfeito. acabou. Chafariz é É outra isso, coisa muda o aí. prefeito, acabou. É o chafariz Em muitas cidades é das isso, mudou o cidades. prefeito, abandona a obra do prefeito anterior. Aqui é um completo E, absurdo, que é um não estou achando absurdo. que isso é razoável, né? Isso para Porque é mim, patrimônio público, coletivo, enfim, tanto exatamente. faz. Isso devia ser punido a gestão que fizesse isso, porque é o dinheiro público que está ali, né? Claro que foi gasto Mas à toa, mas isso é comum, né? isso é Então, comum, sabe aonde também? Só para a gente encerrar, é comum quando você está quando você faz um projeto para um casal e se separa e depois quer mudar todo o projeto para não ficar com a cara tipo, mudou o do prefeito cônjuge também, né? anterior, mudou o prefeito, Mudou o meu amigo. prefeito da casa. Muda É isso. tudo! É bom que a gente faz um segundo projeto, entendeu? Mas que muda tudo, muda Quando muda o tudo. prefeito, muda tudo. Aí, mesmo Muda dentro de tudo. casa, né? Quem é que tá Mesmo dentro de mandando? casa. Muda Quem tudo. tá É mandando, isso. muda tudo.
Meu Deus, acabou nosso tempo. Vamos parar, porque já foi Pronto, semana que gentil vem a com a gente gente. começa o assunto que era para ter sido hoje, Sim, se der, que não né? foi, Se não. né? Mas é isso. Ó, obrigada. Bom Obrigado. domingo. Mudou o chefe ou a chefa? É, com certeza, o chefe ou a chefa. Obrigada pela companhia, galera aí, todo mundo. Obrigada. Todos, eu não vejo quem É, entra, mas enfim, depois eu- a gente Não, descobre. e hoje tá bem estranho aqui mesmo, não tá nem fazendo uma contagem, tá bem maluco aqui, mas teve bastante gente aí Então, legal, meninos, interagindo, todos, massa. obrigado, né, pela companhia, Isso, pela pela conversa aí que vai conversando companhia. com a gente. Isso. Gente, se quiserem, olha no Instagram aí da Casa 500, tem um monte de curso da gente, tanto presencial, essa semana já tem outro, já estamos começando os presenciais, devagarzinho, né? E os online. E o de Entendendo o Jardim também tá lá na nossa Tá listinha lá, dos online. É isso aí. tá lá. E vai ter outro Então novo que eu tô tá. preparando. Tem Semana que vem outro a novo. gente vê isso. Tem surpresa aí. É isso mesmo. Beijo, gente. Boa Meninos, noite. obrigado, boa noite, obrigado, Obrigada. Mila. Até Obrigada, semana que vem. Mamute. Também. Eu, como sempre, não sei desligar aqui, mas vamos em A gente dá frente. um jeito. Vamos. Tchau, Tchau, tchau. 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 Aqui.